Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Tudo ótimo, gente! Essa nossa terça-feira foi um dia lindo, não foi? Não tem como não estar animada. Eu tô animada porque eu vim contar pra vocês que uma das muitas coisas de Carol, às vezes, é não ter ideia nenhuma pra esse canal. Gente, às vezes assim, ó, me tranca, eu penso, gente, o que que eu vou fazer no canal essa semana e tal. Eu tava nessas, né? Tinha acabado de falar das minhas leituras aí do Machado de Assis. Comecei uma leitura muito legal, mas não é tudo aquilo para fazer um vídeo aqui no canal, até que veio a minha super amiga Jaque, sempre nela, sempre Jaque, contando que encontraram um texto inédito do Machado de Assis. Então o esquema é o seguinte: no começo agora de agosto, um pesquisador chamado Fernando Borsato encontrou um texto escrito pelo Machado de Assis quando ele tinha 19 anos. E esse texto foi publicado no jornal Correio da Tarde em outubro de 1858 com o título de A Lanterna de Diógenes. E esse texto seria uma parte, então, de um romance que o Machado iria publicar, e no fim só foi isso e não teve mais nada. Então encontraram esse texto do Machado, tem várias obras, vários textos do Machado que são encontrados de vez em quando. E daí eu pensei, bah, que massa, eu vou falar sobre isso. Eu disse, não, porque eu acabei de falar sobre Machado de Assis, sobre a primeira fase dele. Mas daí estava eu, né, me divertindo na internet da vida e encontrei não é uma reportagem, encontrei, enfim, um site, vou dizer o nome do site para vocês, no site Mega Curioso, no dia 18 de agosto, encontrei 4 obras que foram perdidas e que nós nunca mais teremos oportunidade de ler. E eu pensei, é disso que eu quero falar. Então a gente tem duas coisas, né, que ao contrário, enquanto eu tive a notícia de que encontraram um texto inédito do Machado, o que me chamou a atenção bastante, né, que é uma oportunidade maravilhosa, ter acesso a um texto inédito do Machado de Assis. Eu encontrei 4 obras que ninguém mais vai ter acesso. E eu achei isso muito interessante e vim trazer para vocês. Então, você já deixa uma curtida aqui, se vocês acharam essa ideia boa. Se inscrevam aqui no canal, rumo a 1000 inscritos, gente. Não tô pedindo muita coisa, hein? Tô pedindo 1000 inscritos, então compartilhe esse canal com quem vocês podem convencer a se inscrever. Já deixa a curtida aqui e vamos lá então falar quais são as 4 obras que se sumiram, que a gente não vai poder mais ler na vida. A primeira que eu tenho aqui é o primeiro rascunho do Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson. Ele foi escrito em 1886 e esse escritor sofria de tuberculose porque ele não podia sair da moda, né, gente? Porque ali por 1800 e tanto, quem não tinha tuberculose não estava na moda dos escritores, né? Então o Stevenson tinha tuberculose e tratava com cocaína, que era o tratamento recomendado da época, tá, gente? Que tratamento é esse, meu Deus do céu? E daí, a criação desse livro, desse rascunho aí que foi perdido, foi feita, gente, em 3 dias. Em 3 dias, papum. A esposa dele, a Fanny, leu e não gostou. E daí aqui tem duas hipóteses. Tem assim que ela mesma disse: "Não, isso aqui tá muito ruim" e botou na lareira, botou fogo no negócio, ou que depois que a Fanny disse que não tava legal, o próprio Stevenson botou no fogo. E esse primeiro rascunho a gente não tem acesso, nunca saberemos o efeito da cocaína nesses 3 dias que ele escreveu o rascunho do Dr. Jekyll. E daí eu deixo uma pergunta, gente. Será que era muita loucuragem por causa da cocaína que ele estava usando como tratamento da tuberculose? Talvez seja, né? Pena que não poderemos ler. A segunda chama Dupla Exposição, da Sylvia Plath. E quando ela morreu, em 1963, ela estava escrevendo um romance semi-autobiográfico que falava sobre um marido que traiu uma mulher. E quando ela morreu, o ex-marido dela, chamado Ted Hughes, ele herdou o rascunho das obras da Sylvia Plath. E como esse rascunho aí, né, se tratava de um marido que traía a mulher, ele meio que deu um sumiço, porque como era quase, né, era semi-autobiográfico, ele entendeu que tá falando dele, e ele deu um sumicinho nesse rascunho. Mas daí tem uma coisa estranha, porque na primeira vez que ele se colocou a respeito disso, né, ele disse
que o manuscrito desapareceu. Ah, não, ela estava escrevendo um manuscrito aí, mas desapareceu, não sei que fim levou. E a outra versão que ele falou depois disso é que eram só umas 60 ou 70 páginas e que acabaram sumindo. Né? A própria mãe da Silva Plath disse, olha, não, eu vi que era um livro completo, que já estava pronto. E ele disse, não, era só 60 ou 70 páginas e sumiu. Então é meio contraditório aí esse marido que não queria ser exposto, né, no romance depois da morte da Silva Plath. A outra obra chama A História de Cardenio e é uma peça de teatro escrita pelo William Shakespeare e pelo John Fletcher. Ela foi encenada em 1613 e ela chegou a ser registrada para garantir os direitos autorais, mas depois não se soube mais dessa peça, não se soube mais desse original. E outras pessoas encenaram peças dizendo que era essa, mas na real não era. Tá? Não tinha nem como provar se era ou não. E tem uma outra peça do Shakespeare que também se sumiu, que é Love's Labour's Won. Do Shakespeare é mais difícil, né, gente? Tem muitas pessoas que falam que a obra do Shakespeare daqui a pouco não foi escrita por ele, foi escrita por um grupo de pessoas, que Shakespeare é, na verdade, um monte de escritor que escreveu tudo isso e falaram que era Shakespeare. Tem pessoas que têm esses, tipo, teoria da conspiração sobre Shakespeare, né? Mas aqui temos duas peças dele que sumiram. E por último, temos as primeiras obras do Ernest Hemingway. Ai, gente, essa aqui me doeu o coração. Essa me doeu. As outras, tipo assim, essa da Silva Plath. Ai, o homem que desgraçado, sabe? Não quis ser exposto, escondeu a obra da mulher. Um desgraçado. Traiu ela e aí traiu de novo, não deixando publicar o último romance que ela escreveu, né? Essa semi-autobiografia. Do Dr. Jekyll, né? Também. O cara escreveu o livro depois, né? Só o primeiro rascunho que deveria ser muito interessante. O primeiro jeito que a história veio na cabeça dele, né? Com a cocaína, devia ser muito legal e tal, né? Uns efeitos meio maravilhosos, assim, no texto. Mas esse último caso me doeu no coração. Então é o seguinte, as primeiras obras do Ernest Hemingway, elas se perderam de um jeito triste. Foi assim, ó. Em 1992, a esposa dele, a primeira esposa dele, chamada Hadley, viajou da França para a Suíça para encontrar com Ernest Hemingway lá. Ela pegou os manuscritos, não sei se ela pegou e botou numa mala, ou se ele já guardava eles numa mala e daí ela foi levar junto, tá? Ela pegou a mala de manuscritos e foi para a Suíça. E essa mala foi roubada. Dói, né, gente? A mulher foi roubada nessa viagem, justamente com roubaram a mala dos manuscritos do Ernest Hemingway. Então, só tiveram 2 contos dele que não foram roubados, que é o My Old Man, porque ele já tinha enviado para o editor, para aceitação do editor, e o Up in Michigan, que ele tinha guardado dentro de uma gaveta e não nessa mala de manuscritos. E uma dessas obras que foram roubadas dessa mala durante essa viagem da mulher do Ernest Hemingway foi um romance que ele contava a própria experiência dele durante a Primeira Guerra Mundial. Esse aqui não é tão assim... Não fui eu que escrevi, né? Por isso que eu vou achar que não. Não é tão horroroso porque ele falou sobre as próprias experiências. Então é uma coisa que ele não esqueceu, que ele poderia escrever de novo, né? Mas, sei lá, outras ficções, assim, que vem aquela inspiração e a pessoa escreve, deve ser mais difícil de reescrever, né, gente? Então, esses são os 4 casos de obras que a gente não tem acesso, que a gente não vai poder ler em nossas vidas. Como eu falei, a do Dr. Jekyll, tudo bem que a gente tem o livro aí para ler, só não sabemos quão psicodélico foi o primeiro rascunho. Da Sylvia Plath, esse desgraçado, esse mesmo marido aí, que não deixou postar. Não deixou postar, é ótimo, não deixou publicar. Do William Shakespeare, a gente tem nessa sempre essa dúvida, né, se as coisas eram dele mesmo, se não eram. Eu gosto muito de Sonhos de uma Noite de Verão, mas não gostei de outras obras que eu li dele, então tudo depende, né? E essa última do Ernest Hemingway, que a pobre da mulher foi roubada. E daí, quando eu li que foi a primeira esposa dele, eu pensei, será que ele se separou dela por causa disso? Sei lá, né, gente? Do tipo, meu Deus, como é que tu deixou levarem a mala com os meus manuscritos? Mas a mulher não deixou, né? Ela foi roubada, coitada. Eu espero que o fim do casamento não tenha sido por causa disso.
Deixem os comentários de vocês aqui, se vocês ficaram curiosos, se vocês gostariam de ler alguma dessas obras que a gente não vai poder ler. Eu vou dizer, eu fiquei muito curiosa em relação a essa semi-autobiografia da Silvia Plath. Eu gostaria de ler, hein? Só para saber que esse marido. Mas tem os diários dela, né? Então, se vocês já leram os diários dela, conta aqui desse ex-marido dela. Se ele era desgraçadão assim mesmo, como eu fiquei com essa impressão. Contem aqui pra mim, então, se vocês ficaram curiosos, se vocês gostariam de ler alguma dessas. Eu nunca li a história do Dr. Jekyll, então me contem se vocês já leram, se vocês gostaram. Lembrem de deixar uma curtida, lembrem de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que vai vir aqui fazer parte deste grupinho e deixar o canal maior, ajudar o canal a crescer, certo? Um beijo pra vocês e até mais ler.